Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo neste momento. Irmãos, antes de falarmos um pouco da palavra que Deus ministrou ao meu coração, eu gostaria de comentar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo, concernente às mensagens que eu coloco, que não é nem mensagem, é umas reflexões das quais eu os coloco aqui na internet. Vocês já prestaram atenção que eu não peço para ninguém dar like, fazer assinatura, compartilhar, visualizar. Eu não peço. Por quê, irmãos? Pelo seguinte, que há muito tempo atrás, eu tinha um sermonário onde eu guardava tudo aquilo que Deus ministrava para mim, tanto as mensagens que Deus me dava, como a palavra que Deus individualmente falava comigo. Eu guardava tudo no meu sermonário, que eu entendo que palavra de Deus não pode cair por terra. Palavra de Deus é eterna e fim de papo. Por isso eu guardava tudo aquilo que Deus falava comigo e as mensagens que Ele me dava. Mas quem mora de aluguel, irmão, muda para aqui, muda para ali, e meu sermonário sumiu. Desapareceu. Nessas mudanças ele sumiu. E um dia eu percebi que a internet era um meio de eu guardar as mensagens que Deus me concedia. Porque a mensagem não é minha, é dele, a palavra é dele. E a palavra de Deus, mais uma vez, eu entendo que ela é eterna, ela não pode cair por terra. Se Deus te deu uma mensagem, você não pode pregar ela e depois jogar ela ao vento, porque é a palavra de Deus. Por isso as mensagens que Deus me dá, as reflexões que Deus me dá, eu coloco aqui. Não é para me enricar, para ganhar dinheiro, pedir visualizações, likes, para poder ganhar dinheiro, de hipótese alguma. Eu não prego para ganhar dinheiro, nem falo de Jesus para ganhar dinheiro. E nem quero isso para minha vida, porque o meu pão de cada dia, Ele tem me dado até aqui, nunca faltou. Graças a Deus, é o suficiente para mim estar vivo. Ele me dá saúde, me dá graça e me dá o pão de cada dia. Se Ele quiser me dar mais, se Ele quiser, Ele sabe como fazer. Eu não preciso usar a palavra dele para mim ganhar dinheiro. Irmãos, isso é uma visão minha. Eu penso assim e decidi viver com Cristo assim, né? Então, se vocês verem as minhas mensagens com poucas visualizações, porque a maioria das visualizações sou eu mesmo que dou para mandar para um amigo, para um colega ou para uma pessoa que eu sinto que precisa ouvir aquela palavra. Não coloco aí para ganhar dinheiro, é para mim ter a palavra de Deus na hora que eu precisar dela, eu sei aonde vou encontrar, né? Ela está aí na internet, está aqui no YouTube, está guardada, está aí. Pronto, acabou-se, né? É por isso que eu gravo e coloco aqui as mensagens. Quem quiser ver e quiser compartilhar, amém, glória a Deus por isso, né? Se você quiser, gostou da palavra e quer mandar para um amigo, para um irmão, quer compartilhar, quer fazer isso, você está livre para fazer. Agora, eu pedi para fazer isso, irmão, eu não peço, porque não é intuito de me enriquecer, de ganhar dinheiro em prol daquilo que Deus concede a mim por misericórdia, né? Era só isso que eu queria deixar um alerta, né? Para as pessoas entenderem a minha visão concernente às coisas de Deus. Amém, querido? Então vamos para a palavra que Deus ministrou no meu coração. Está escrito no livro de Atos, do capítulo 13, do livro de Atos, e no verso 22, diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Louvado seja Deus. Queridos, ainda ontem eu ministrei esta palavra na igreja aqui perto da minha casa.
eu estive lá fazendo uma visita e foi me dada a oportunidade e eu ministrei esta palavra. Uma reflexão assim, muito rápida, de uma oportunidade que foi franqueada a mim para a glória de Deus. Está escrito aqui que Deus disse que Davi, ele levantou Davi segundo o seu coração. E meditando, irmãos, sobre esta palavra, segundo o coração de Deus, eu fiquei assim, perplexo. Como Deus pode levantar um homem segundo o seu coração? Como pode um homem tão falho, tão errado, tão insubmisso, e Deus o levantar segundo o seu coração? Ou seja, Deus está dizendo, ele vai fazer tudo o que eu mandar, ele vai fazer da maneira que eu penso, da maneira que eu quero. Olha o que o texto diz aqui, ó. O final do texto diz que fará toda a minha vontade. E Deus levantou Davi. E nós conhecemos a história. Homem guerreiro, valente, destemido e fiel a Deus. E Davi segue na sua caminhada com Deus. Mas como todo homem é falho, a própria Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O homem falha de uma forma ou de outra, por mais fiel que ele seja, uma hora ele falha, ele erra, ele peca. Porque se dissermos que não temos pecado, diz a Bíblia que somos mentirosos e fazemos de Deus mentiroso. Por isso que eu disse que eu fiquei perplexo, como Deus levantou um homem e disse, segundo o meu coração. Mas para falarmos sobre o que Deus ministrou no meu coração sobre Davi, eu gostaria de ir lá para o começo de tudo. Quando Deus também levantou no céu um anjo. E este anjo, a Bíblia diz que Deus colocou nele toda a riqueza, pedras preciosas, ouro, prata, glória, tudo em Lúcifer. A Bíblia diz que o dia que ele foi criado, todas essas coisas foram criadas nele, não para ele, mas nele. Ou seja, quando Lúcifer andava nos céus, tudo o que ele fazia, louvava e adorava a Deus. Ele não precisava abrir a boca, no sentido figurado aqui, para louvar a Deus. O que ele fazia, quando ele batia as asas, louvava a Deus. Os passos dele glorificavam a Deus. Porque a Bíblia diz que o dia que ele foi criado, tudo isso foi criado nele. Ouro, pedras preciosas, tudo. Tem uma mensagem na internet que eu falo sobre, nesse mesmo canal aqui, sobre a síndrome de Lúcifer, quando ele caiu na terra. Isso você pode pesquisar aí no meu canal aí, você vê essa mensagem. Mas falando de Lúcifer, mas a Bíblia diz que um dia ele se encheu o seu coração de toda aquela beleza, de tudo aquilo que Deus havia criado nele. Ele se encheu o seu coração e disse, eu posso tudo. E Deus, na sua onisciência, disse, não pode não. Lúcifer disse, eu agora subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Já que eu sou o cara aqui em cima. E Deus disse, não pode não. Não pode não. E jogou ele de lá de cima embaixo. Mas o que isso tem a ver com o texto que lemos neste momento aqui, que fala de Davi segundo o coração de Deus? Tem tudo. Quem sabe Davi achou também que podia tudo. Porque guerra ele não perdia. Ele partia para a guerra sabendo que iria vencer.
porque a mão de Deus era com ele. Davi, tudo o que ele fazia, ele tinha sucesso naquilo que ele fazia. Estrategista de guerra, conhecedor de guerra como ninguém, valente, experiente, sábio. Mas Davi achou que podia tudo. E a autoridade que Deus nos dá, meu irmão, ela tem limite. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus, seja ela civil, militar ou eclesiástica. Toda ela vem de Deus. Ninguém tem autoridade própria. Um dia Pilatos chegou para Jesus e disse: tu não sabes que eu tenho autoridade para te prender e para soltar? A resposta de Jesus foi: você tem, porque o meu Pai te deu. Portanto, toda autoridade provém ela de Deus. Agora, olha lá o que você faz com a autoridade que Deus lhe deu. Como é que você está usando a autoridade que Deus lhe deu? Você não pode fazer o que você bem quer, entende, com a autoridade e a unção que Deus delegou sobre a sua vida. É para fazer segundo a vontade dele, como o texto diz aqui, que fará toda a minha vontade. É para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E hoje o que mais se vê nas igrejas é pessoas usando do posto de autoridade, do posto que está ocupando como autoridade, porque um dia ele vai passar. E essa autoridade vai passar também para outro. Não é eterna na mão de quem está. O que você está fazendo com a autoridade que Deus delegou a você? E muita gente está usando essa autoridade, esta unção, esta graça de Deus para se vangloriar, para o seu bel prazer, para satisfazer o seu ego e a sua vontade, para um enriquecimento. É o que mais se vê hoje nas igrejas, são isso. Falo tanto concernente a cantores, como pregadores. Se Deus te deu a graça de fazer canções, é para glorificar o nome dele. Não para você criar fama e ganhar dinheiro em cima. O seu sustento Deus lhe dá. O pão de cada dia Deus lhe dá. Não é para se usar a unção e a autoridade que Deus nos deu para o nosso bel prazer. E um dia Davi, por ter deixado de ir à guerra junto com seus soldados, ficou em casa e ele viu o que não deveria ter visto. Ele viu uma mulher e gostou dela e disse para si: essa eu vou tomar para mim. E o fez. E essa mulher, nada mais, nada menos, era a esposa de um dos soldados dele. Queridos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,4, que o diabo cega o entendimento das pessoas, do ser humano. Ele passa a agir como um irracional, sem razão, sem entendimento. E Davi, daquele momento em diante, ele começou a agir como um animal, desejoso pela sua presa. Ele tomou aquela mulher para si, a engravidou. E depois que ele engravidou, falou: e agora? E ele foi fazendo atrocidade uma atrás da outra. Ele ficou cego. Ele pegou o soldado que era o marido, o esposo daquela mulher, e o mandou para a guerra para morrer, para que fosse morto, para que o caminho ficasse livre para ele. Olha o que acontece quando a pessoa acha que pode tudo. Com a autoridade que foi delegada a ele, ele acha que pode fazer o que ele bem quer e não pode. Deus enviou um profeta por nome Natã na casa de Davi
e disse para ele o que iria acontecer com ele, porque ele ultrapassou a linha, ele passou do limite. Ele usou a autoridade e a unção que Deus depositou sobre a vida dele para fazer o que bem queria, para satisfazer a sua própria vontade, o seu próprio ego, a sua própria carne. E Deus disse para Natan: vai lá e diz para ele que a espada, a morte, nunca vai se apartar da casa dele. Vai ter morte, vai ter assassinato, vai ter adultério, vai ter fornicação, vai ter crime. Não vai se apartar da casa dele, porque ele ultrapassou a linha que eu tracei para a vida dele. Você não pode fazer o que você bem quer. Eu não posso fazer o que eu bem quero com a autoridade e a unção que Deus delegou sobre a minha vida para fazer a obra dele, para estar aqui falando com vocês. Não pode. E se você fizer, você vai ter um encontro cara a cara com o mestre. Eu, você ou qualquer um que ultrapassar a linha que Deus estabeleceu vai bater de frente com ele. E não tem conversa. Mas por que, irmão, que Deus não tolera rebeldia contra a sua palavra? Porque Deus não tolera que alguém pise em cima da palavra dele, sapateia e depois quer ficar de pé para dar risada. Deus não tolera. Deus risca o nome dele na hora. Saul um dia fez isso. E Deus chamou Samuel e diga para ele que eu risquei o nome dele, que o reino dele passou. Sabe por quê? A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, que o verbo se fez carne e tabernaculou conosco, ou seja, habitou conosco. Esse verbo é Jesus, e Jesus é Deus, e Deus é a sua palavra. Esta palavra é Jesus, que veio à cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Que a Bíblia disse, enquanto Jesus estava agonizando na cruz, numa palavra figurativa, Deus virou o rosto para não ver o que o filho dele estava passando. Esta palavra, que todas as coisas foram feitas por ela e nada do que foi feito se fez sem a palavra. A palavra estava no começo, no princípio de tudo. Tudo foi feito pela palavra. A palavra é Jesus. Por isso Deus não suporta, não tolera quem passa por cima da palavra dele. Se sapatear em cima da palavra, você vai ter de bater de frente com o dono da palavra, com o Senhor da palavra, que é Jesus. E o verbo se fez carne e veio para arrancar eu e você do pecado, que é esta palavra. E tem uns loucos por aí dizendo que ela tem que ser atualizada. Um homem carnal, mortal, podre, porque depois de 3 dias de morto não tem quem fica por perto. É podre o ser humano. Que se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos perdidos, todos, sem exceção. E vem uns loucos por aí dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Escute o que eu estou dizendo, mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão bater de frente com o Todo-Poderoso. Queira ele ou não, vai ter que encontrar de cara com o Todo-Poderoso e ele vai se explicar por que a Bíblia vai ter que ser atualizada. Ele vai ter que dizer para o Todo-Poderoso por que o filho dele precisa ser atualizado. Em que Jesus tem que ser atualizado. Todos esses, seja quem for, que pisar em cima, que desprezar essa palavra, que sapatear em cima dela, vai bater de frente com ele.
Deus não tolera. Deus não tolera. Lembre-se que eu disse no começo que toda autoridade provém dele. Ele delegou a autoridade para que nós fizéssemos a vontade dele. Eu acabei de ler aqui: o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É a vontade de Deus, não é a minha e nem a sua vontade. Não é o meu querer nem o seu querer. É a vontade dele. Deus lhe deu autoridade. Pense bem no que eu estou dizendo. Deus delegou autoridade sobre a sua vida para você fazer a vontade dele. E a vontade dele não é você se enriquecer em cima da palavra dele. Não é para você criar fama em cima da palavra dele. É para ministrar a palavra dele, para arrancar o pecador das mãos de Satanás e trazer para o reino do Filho do seu amor. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. É para isso que Deus nos deu autoridade, sabedoria e conhecimento na sua palavra, para falarmos do seu grande e maravilhoso amor. Não é para ninguém se enriquecer e ficar desfilando de avião para cima e para baixo e hotel 5 estrelas, exigindo mordomias e pedindo absurdos e mais absurdos para pregar 1 hora, 2 horas, 1 noite, 2 noites, um congresso de 3 noites, absurdos, e a pessoa só se enchendo a sua conta bancária. Deus não te deu autoridade, nem graça, nem unção para isso. Lembre-se que tudo isso é dele, não é seu. Esse conhecimento não é seu, essa autoridade não é sua, esse poder não é seu, é dele. É dele, não é seu. Você não pode fazer o que você bem quer da autoridade que Deus delegou sobre você. É dele. É para fazer a vontade dele. Davi achou que poderia fazer o que bem queria e não foi assim. E Deus disse: não te dei a unção, conhecimento, autoridade para você fazer o que você bem quer. Tem limite. Não ultrapasse a linha, porque Deus pega tanto a mim quanto a você. Não ultrapasse a linha que Deus estabeleceu a todos. Você não pode ir além da linha que Deus estabeleceu. Com Lúcifer, ele diz a mesma coisa. O dia que Lúcifer falou: subirei ao céu, já primeiro erro, ele quis subir, já quis crescer. Primeiro erro dele foi ele dizer: eu subirei ao céu. Já começou. A queda dele foi quando ele abriu a boca e disse: subirei. Tem muita gente dizendo a mesma coisa, querendo subir, querendo crescer em cima da unção que Deus dá, do conhecimento, do poder que Deus dá. Há muita gente querendo ser o bam. Muita gente cheia de milagre, me deixe e me solte, se achando que é alguma coisa. Você não é nada, eu não sou nada, não somos nada, se não fosse a grande misericórdia de Deus. Esta autoridade, esta unção é para fazer o querer dele. Somente isso e nada mais. E a Bíblia diz mais: que se fizermos somente o que ele nos manda, somos servos inúteis. A autoridade não é minha nem sua. É dele. É do Senhor dos Exércitos. É do Todo-Poderoso. Pense bem no que estamos fazendo com a unção que Deus nos delegou. Maravilhoso a unção que Deus nos dá para profetizar, revelar, ministrar cura. Você ministrar cura em um canceroso e você vê ele curado instantaneamente. Só que essa unção não é minha nem sua. Esse conhecimento na palavra que você lê, ela brota sim na sua mente. As revelações extraordinárias da Bíblia não é sua e nem minha, é dele. É para ele.
Ele nos deu para fazer a vontade dele. O barro não tem direito de dizer para o olheiro qual é o vaso que ele quer ser. O olheiro faz o barro segundo a vontade dele. Quem tem o poder sobre o barro é o olheiro, não é o barro que tem o poder sobre o olheiro. Parece que o negócio está invertido por aí. Pense bem, querido. Quando Deus me deu esta mensagem, eu tremi nas bases. Eu tremi nas bases. Quando Deus me disse: a unção que eu deleguei sobre você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que eu quero, não o que você quer. Você tem que ir aonde eu te mandar, não é ir aonde você quer ir. A unção é dele, o poder é dele, a graça é dele, a visão é dele, o conhecimento é dele, tudo é dele. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, eu paro por aqui. Foi a mensagem que Deus colocou no meu coração concernente esse texto de Atos 22. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.